A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no penúltimo dia da campanha, com o tema Como barro nas mãos do oleiro. Estarei fazendo leitura bíblica em Jeremias, do capítulo 18, do versículo 1 ao 6. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor moldou com amor a vida do profeta Jeremias, e isso nos lembra como ele pode moldar a vida de cada um de nós. Seu nome significa Jeová, exaltará. Embora tenha sido valente no serviço do Senhor, o profeta Jeremias passou por muita angústia de espírito. Em alguma época, durante a primeira parte do ministério de Jeremias, que durou mais de 40 anos, em Jerusalém, o Senhor o instruiu a visitar a casa do oleiro. Jeremias observou o oleiro a trabalhar. Ele girava com os pés uma roda, enquanto trabalhava com as mãos um monte de barro molhado numa outra roda. A cerâmica é uma das mais antigas habilidades manuais do povo civilizados. Jeremias observou que o oleiro descobriu uma falha no vaso que estava fazendo. Despertou o interesse de Jeremias o fato do oleiro desfazer a forma do barro e começar de novo a moldar um outro vaso. O Senhor fez então a pergunta retórica: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Essa pergunta também poderia ter sido dirigida a Jeremias. Ele foi um profeta que viu algum dos dias mais sombrios da iniquidade de Israel. E mesmo em face de tudo isso, reconheceu as mãos habilidosas do oleiro, mestre, portando seu caráter, transformando em uma maravilhosa obra de amor os acontecimentos da sua vida. Lembram da necessidade de submetermos nossa vida inteira, não importa qual difícil seja, às mãos cuidadosas do Senhor. Jeremias nasceu na cidade de Anatode, cerca de 3 milhões de quilômetros do nordeste de Jerusalém. Quando Jeremias era ainda jovem, o Senhor o chamou para ser seu profeta. A todos que eu enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Jeremias, a princípio, ofereceu resistência à confiança do Senhor nele. Não sei falar, porque ainda sou menino. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Mas o Senhor tinha ciência do potencial de Jeremias. Antes que te formasse no ventre te conheci, as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Da mesma maneira o Senhor conhece a cada um de nós. Escolheu-nos para passarmos pela mortalidade em uma época, em um lugar que são melhores para nós. Ele pode moldar-nos por meio dos nossos chamados, para servi-lo no lar ou na igreja. Minha esposa e eu adquirimos uma apreciação maior por esse princípio, quando fomos chamados para presidir a missão. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos aqui nesse estudo falando muito sobre o profeta Jeremias. Um fator importante para que a vida de Jeremias fosse moldada foi sua flexibilidade, significando sua prontidão em obedecer aos mandamentos de Deus.
em ser flexível para curvar-se e livre frequentemente perante a vontade de Deus. Uma humildade, obediência e fé são qualidades de caráter que reforçam a flexibilidade. O olheiro mestre, com frequência, tratava a disposição de Jeremias para ser obediente. Certa vez o Senhor instruiu a Jeremias a comprar uma botija de barro, quebrá-la diante dos líderes dos povos e profetizar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo, quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro e não pode mais refazer-se. Jeremias, capítulo 19, versículo 11. Para cumprir essa designação de fazer tal acusação grave contra os líderes do governo, era necessário que Jeremias tivesse coragem para obedecer, ignorando qualquer preocupação com sua própria segurança. A palavra do Senhor então veio a Jeremias, para que ele mesmo fosse usado como ilustração do que seria ensinado. Jeremias foi instruído a partir de um travessão e trapos, um jugo comumente usado pelos animais, colocando ao redor do pescoço, e usá-lo na presença do rei Zedequias e do corpo de embaixadores de Jerusalém. Que espetáculo estranho deve ter sido Jeremias diante desses homens de grande influência e poder. Jeremias lê que não submetessem ao jugo do rei da Babilônia e o servissem como gado emparelhado. O Senhor os destruiria. Durante muito tempo, o povo de Israel ficou afastado da presença do Senhor. E foi necessário que Deus enviasse o profeta Jeremias. Quando o profeta Jeremias foi levantado ali na nação de Israel, o povo se encontrava na idolatria, principalmente o rei, que não queria ouvir a voz do Senhor. Jeremias foi ali instruído por Deus para estar falando com aquele povo. E quando Deus leva Jeremias à olaria, é para falar com ele também. Que Deus poderia fazer com a nação de Israel como o oleiro fazia com o vaso. Poderia quebrar e fazer de novo. Nós sabemos que depois do decorrer da história, o povo foi levado cativo à Babilônia porque não deram crédito à palavra do profeta. E não é diferente nos nossos dias atuais. Deus tem levantado homens e mulheres para ministrar a tua palavra, para anunciar a salvação, para anunciar o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos não têm dado crédito à palavra de Deus. Muitos ainda estão aí com comichões nos ouvidos, não querem ouvir. Quando nós nos colocamos como vaso na mão do oleiro, temos que estar dispostos a obedecer, a servir, como Jeremias. Como Jeremias não se importou nem com sua própria segurança, nem sua vida, mas obedeceu a Deus. Nós vimos ali, grande foi o sofrimento do profeta Jeremias. Foi jogado dentro de um poço. Ali ele ficou também vários dias sem se alimentar. E não deram crédito à sua palavra. Mas tudo que Deus falou através do seu servo, do seu profeta, se cumpriu. E tudo que Deus tem falado na sua palavra se cumprirá. Tudo que está escrito vai se cumprir. Nós temos que estar dispostos a obedecer ao Senhor, a estar na sua presença, como o profeta Jeremias estava. Deus amado, Deus eterno, nesse penúltimo dia de campanha, nos ajude a estar dispostos, Pai, a te obedecer, a te servir. Guarda-nos na tua presença. Livra de nós, Pai, tudo aquilo que tem nos impedido de te servir, estar na tua presença. Nossas falhas, nossas fraquezas. Tira de nós, Pai querido, Pai eterno, tudo que tem impedido o teu santo operar. Faz de nós, Pai querido, Pai eterno, vasos de honra. Se é necessário estar nas tuas mãos, na olaria, nos leva. Mas transforma a nossa vida por completo, para que assim possamos, ó Deus, te servir e te agradar nesta terra. Que nós possamos fazer somente a tua vontade
e está na tua presença, como o profeta Jeremias se dispôs a servi-lo, a estar na tua presença, sem se afastar de ti, sem nenhum momento, Pai querido, Pai eterno, recuar. Oh Deus querido, Deus eterno, e quando vimos aqui, Pai querido, Pai eterno, o grande compromisso que ele tinha com a tua palavra, que nós possamos também ter esse compromisso de obedecer, de te servir, de te buscar. Glória a Deus, aleluia, santo, santo Deus, como vaso nas tuas mãos, Senhor, trabalha em nós, transforma, nos reveste, cuida de nós, ó oleiro, que nós possamos estar sob os teus cuidados, Senhor, porque somos pequenos, somos falhos, precisamos que o Senhor nos molde, nos capacite, oli cantando-lhes me cantalares, intolos intentales. Oh Deus querido, Deus eterno, continua agindo em cada mente, em cada coração, em cada um, Pai querido, Pai eterno, que está dobrando os seus joelhos nessa campanha, os ouvintes deste áudio de oração, vai transformando, vai mudando. Muda, Deus, todos aqueles que ainda não se converteram, que possam conhecer o Senhor como único e somente Salvador. Mas enquanto também, Senhor, neste momento nas UTI, na CTI, pessoas que estão internadas com Covid, tenha misericórdia das crianças, protege, livra da violência doméstica, do mal da pedofilia. Livra todos aqueles, Pai, que estão te buscando e te servindo. Profetas teus, Pai, que fazem a tua vontade, que fazem a tua obra com amor, por amor ao teu nome. Ó Deus eterno, Deus querido, continua, Senhor, alicerçando, fortalecendo, revestindo. Tenha misericórdia também desses que estão com signos de pânico, depressão. Liberte, Senhor. Ó Deus eterno, Deus querido, entra com alegria nos corações, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Ó Deus querido, Deus eterno, e como vaso nas tuas mãos, Senhor, que nós possamos ser obedientes como o profeta Jeremias foi ao seu chamado, que nós possamos fazer conforme a tua vontade. Glória a Deus, e como vaso nas tuas mãos, que possamos entrar na tua olaria e sermos moldados pelo Senhor. Glória, glória a Deus. Continua, Senhor, nos capacitando, nos revestindo com a tua misericórdia, para que assim, Senhor, possamos ser obedientes à tua palavra e fazer o teu querer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nosso Deus. Amém, Jesus.